Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje o meu vídeo é o seguinte: é errado ser diferente? É uma reflexão, tá? Eu sempre deixo claro nos meus vídeos que eu não apoio o romantismo ao autismo, né? O enfeitar ao autismo, mas também eu não apoio o vitimismo, né? Porque eu acredito que nada é por acaso, né? Na vida da gente, na vida de cada um, e que não existe vítimas, coitados. Tudo tem um motivo de ser, tá? Ah, o autista, ele tem um cérebro que processa tudo diferente, né? E isso não torna ele incapaz, isso não torna ele incapacitado, né? Claro que o autismo, ele é um guarda-chuva, ele é um leque, por isso que ele é um espectro. Então tem vários níveis, vários tipos. Todo autismo vem com comorbidades, né? Transtornos ou doenças associadas. Então vai ter autistas, né, severos, não verbais, que infelizmente não vão conseguir ser funcionais. Mas tem muito autista que sim, que consegue ser funcional. Só que ele não vai deixar de ser diferente. Ter um comportamento muitas vezes diferente, ter manias diferentes, agir de uma forma diferente. Só que muitas vezes isso não é aceito na sociedade e às vezes não é aceito até por terapeutas. Eu vou dar um exemplo do meu filho. O meu filho não gosta de abraço, tá? A não ser num momento muito extremo, ou que ele esteja com muito medo, né? Ou eventual. Mas normalmente ele não gosta, tá? E uma das terapeutas que ele passou, porque já passou por muitos terapeutas, ele tem 12 anos e meio, faz terapia desde os 4 anos, né? Já passou por vários terapeutas. Uma das psicólogas que ele passou, eu via que quando encerrava a sessão, a consulta, eu ficava na recepção, né? Ele entrava sozinho, normal. Quando ela com ele, né? Dar tchau para ele, ela sempre tentava o abraço. Não forçava, né? Mas tentava. Insistia um pouco, digamos assim. E aquilo me abriu um questionamento. Por que trabalhar isso com o Gabriel, né? Se ele não gosta de abraço, ele não gosta de abraço. Pronto. Eu acho que isso não é uma coisa necessária a ser trabalhada na terapia. Eu acho que tem muitas outras coisas muito mais importantes, né? Não gosta de abraço, não gosta de abraço. Por que a pessoa tem que abraçar os outros? Porque a pessoa, quando, né, vai num lugar, numa janta, num lugar onde está cheio de pessoas, muitas vezes pessoas que tu nunca viu antes, tu tem que dar a mão, dar 2, 3 beijinhos, pessoas que tu nunca viu, né? Na minha opinião, no meu sentimento, pensamento, isso é muito hipócrita. Porque pessoas que tu nem conhece, o beijo, essas coisas, na minha percepção, na minha opinião, tem que envolver carinho. Como é que tu vai ter vínculo, carinho com uma pessoa que tu nunca viu antes? Mas se tu chega e fala só um oi geral, um boa noite geral, tu é visto como nojenta, antipática. Ai, se acha. Então muitas vezes tu obriga a entrar naquela convenção criada pelos seres humanos. As pessoas ricas, artistas, muitos têm lá uma profissional, eu não sei o nome, tá, gente? Mas que ajuda a escolher o tipo de roupa que vai usar. Eu acho isso ridículo. Tu tem que usar o que tu gosta, o que tu tem vontade. Não, tem que seguir a moda, senão tu vai ser esculachado pela sociedade. Ricos e
artistas, muitos têm que contratar uma pessoa para dizer o que tu deve usar. Gente, eu acho isso assim muito, né? Eu acho que cada um tem o seu estilo, tem o que gosta, o que não gosta de usar, a sua individualidade. Eu já falei para vocês em outros vídeos, eu sofri muito, muito bullying durante a minha infância, principalmente na escola, em alguns cursos que eu tentei fazer, sabe? E o autista muitas vezes ele é alvo, porque o autista, quando ele não é tratado, não faz a terapia, muitas vezes ele não, quando ele é ofendido, ele é sofrido bullying, coisa, ele não fica sem reação. Ele não sabe devolver, ele não sabe, né, pôr aquele limite, sabe? Tu não vai falar isso mais pra mim, tu não vai mais fazer isso pra mim. Então ele é muitas vezes um alvo fácil. E isso eu trabalho muito com o Gabi, né? Tanto que, graças a Deus, ele não sofre bullying, né? E sempre falo, se acontecer, tu me conta, que eu te ajudo, né, a resolver. Me conta. Mas se tu não me contar, não tem como te ajudar, né? E ele sempre fala que vai me contar e, graças a Deus, ele não sofreu ainda. Sofreu uma vez só que a gente resolveu. Mas eu sofri muito, né? E com muita frequência e tal, né? E que é ruim, porque muitas vezes me vem a memória. Muitas vezes me afeta a autoestima. Porque uma coisa dita várias vezes, a gente acaba achando que é verdade, né? Colocava, sei lá, atinge a gente. Mas o bom, digamos, que tudo tem um lado bom, é que eu jamais faço bullying com ninguém. Se eu pego um Uber, sabe? Se alguém puxa a conversa comigo, eu procuro sempre ser gentil, sabe? Mesmo que eu tenha minha dificuldade de conversar, de socializar, mas eu falo um bom dia. Quando eu saio do Uber, eu falo, tenha um bom dia, senhor. Chamo de senhor, sim, por causa do respeito, sabe? E não humilho, não trato mal ninguém, sabe? Operador de mercado, de caixa, de loja, tudo atendente. Claro que eu tenho umas dificuldades devido ao autismo. Às vezes eu tô na rua, eu tenho dificuldades, que eu falei já pra vocês, o oi às vezes não sai, o cumprimento às vezes não sai. A pessoa tem que falar primeiro, meio que tranca, meio que, né? Como se fosse uma vergonha, uma timidez exagerada. Mas daí é a dificuldade da minha socialização, do meu autismo. É uma coisa ainda que, né, quem sabe o tempo melhore. Mas eu digo agora questão de tratamento, sabe? Um Uber, um caixa de mercado, um atendente de loja, um atendente de uma ótica, sabe? Eu procuro sempre ser o mais gentil e educada que eu conseguir. Porque eu sei e eu entendo e eu já passei o que é ser maltratado, o que é ser humilhado. E ninguém merece, né? Então, tudo tem seu lado positivo. Eu me tornei uma pessoa com muito mais empatia, com muito mais, né? Nunca vou fazer um bullying, nunca vou humilhar uma pessoa, né? Mas eu tenho as minhas diferenças, que fazem parte tanto da minha personalidade, do meu jeito de ser, né? Como características do meu autismo. E isso muitas vezes as pessoas têm dificuldade de lidar. Como eu ser sem filtro, como eu ser sincera demais, como, né, eu não ficar fazendo coisa para agradar os outros, né? Se eu tenho vontade de chorar, eu choro, sabe? Eu não escondo, eu não mascaro, eu não reprimo. E isso muitas vezes as pessoas incomodam as pessoas. As pessoas não interpretam isso como errado, como feio. E aí vem meu questionamento. É errado ser diferente? É errado não ser como a maioria é? E muitas vezes, quando a gente expõe isso, ainda é visto como vitimismo, tá se fazendo de coitada, tá dramatizando, exagerando. E não é. Simplesmente a gente está expondo o que está nos incomodando. Então eu pergunto para vocês mais uma vez: é errado ser diferente?
Beijo no coração.